Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal. E óbvio, certeiro isso, 2023 vai ser um ano marcado pelo bom combate da fé na área contra o marxismo. Então nós vamos reunir materiais aqui, fazer vídeos, fazer entrevistas, abordando a refutação a esse mal, a esse câncer, que é o marxismo ou grancismo, que está tomando conta de toda a América, principalmente aqui do Brasil. Vamos trabalhar essa questão aqui no canal. Mas desde que eu fiz o meu último vídeo sobre a volta do anticristo brasileiro ao poder, muita gente tem me perguntado, pastor, mas combater o Lula, combater o PT, combater o esquerdismo não é uma afronta direta ao que Deus determinou através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13? E aí? É ou não é isso? A gente não tem que respeitar? Bom, muito bem. Eu já fiz isso em alguns vídeos aqui, mas eu vou explicar novamente e vou fazer isso até desenhando, se for preciso, para que alguns entendam. Mas antes de eu entrar na temática, eu preciso dar o meu recado aqui. Eu peço que você assista o vídeo até o final, porque vai valer a pena. Muito bem, este mês de janeiro de 2023, nós vamos no dia 30, porque todo dia 30 tem o nosso sorteio, vamos sortear 2 Bíblias de estudos, uma apologética e uma outra de estudos que eu ainda vou falar para você qual será sorteada. Então, se inscreva lá no nosso canal do Apoie-se, entre para a nossa família. Também eu peço, se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, dê relevância ao nosso material. Se inscreva no canal, que também é gratuito. Outra coisa, se quer ficar bem informado, pegue o seu celular, vai lá na plataforma do seu software do celular, tem a Apple e tem a Google, baixe o nosso aplicativo, que está em ambas, gratuito para você, para nós não é, porque a Apple cobra, mas nós estamos pagando para você ir lá e ter o seu aplicativo gratuito, você que tem telefone da Apple. Vai lá, baixe o aplicativo, porque nós queremos que você tenha a melhor informação apologética na palma da sua mão, tá bom? Muito bem. A grande questão é Romanos 13, que manda respeitar a autoridade, que diz que toda autoridade é instituída por Deus. Diante do fato, quando nós afrontamos o governo Lula, o terceiro governo Lula, nós não estamos desonrando e desrespeitando a palavra de Deus? E aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou só afrontando e enfrentando esse governo agora. Em 2002 eu já era contra. Pastor, como assim o senhor já era contra? Porque eu conheço o PT. Eu nunca fui membro efetivo do PT, mas na minha juventude eu era de esquerda. Então, como bom idiota útil que eu já fui, eu sei o que ensina, ou que ilude, ou que faz utopias na cabeça das pessoas, essa esquerda infernal. E eu, quando eu me converti, eu já disse isso aqui em outros momentos, eu entendi que não dava, não é possível ser cristão e ser de esquerda ao mesmo tempo. Repito, é impossível. Muito bem, o que diz Romanos 13? O que Paulo está dizendo ali? Porque Paulo disse também que se ele fez alguma coisa digna de morte, ele não importava em morrer. E ele foi condenado à morte e não se absteve de estar ali. Ele teve até oportunidades para fugir, não fugiu, porque ele estava numa casa de aluguel, ele poderia ser um fugitivo, era fácil escapar, mas ele não, ele assume ali, é condenado por Roma e ele é executado. Por volta do ano 65, 67, ele é executado, sob o governo de Nero. Ele estava fazendo uma coisa que afrontava o governo de Nero, que afrontava o Império Romano, que era o cristianismo. Ele pregava o cristianismo, que atacava a pirâmide social da cosmovisão
imperial romana, que o cristianismo afrontava diretamente. Primeiro que falava que todos eram iguais. A fé cristã já batia de frente na política do Império Romano. Depois falava que o único Kyrios da igreja era Jesus, ou soberano, ou Senhor. E o Império Romano, você poderia até conseguir a legalização da sua religião, desde que você admitisse César como teu único soberano. A única exceção eram os judeus. Então nós temos aí uma afronta direta. Depois falavam claramente que todos, além de iguais, eram irmãos. Que um não deveria ser ou se achar superior ao outro. Na cabeça dos romanos, ao escutar essa teologia cristã pregada por Cristo, por Paulo e pelos apóstolos, isso era assustador aos imperadores. Era a morte ou o fim de um império. E como escreveu Eduardo Gibbon, o pacifismo cristão vai acabar realmente derrubando o Império Romano em 476. Agora, o que eu estou tentando explicar para você com isso? Veja, Paulo não pegou uma espada e foi lá com um grupo de pessoas e invadiu o palácio do imperador. Paulo não fez isso, mas Paulo sim resistiu ao Império Romano, pregando a verdadeira fé cristã e contra os desmandos doutrinários, políticos e sociais que haviam dentro da cosmovisão, do status quo, do establishment. Ele atacou isso. E nem por isso o apóstolo Paulo disse ou acreditava que estava desrespeitando Romanos capítulo 13, aonde Paulo está afirmado a sua cosmovisão, o que os apóstolos ensinaram em Atos 5:29. Compete mais obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, Paulo respeitava a autoridade do César, mas tudo aquilo que o César fazia, pregava, ensinava e atacava contra a sua fé, ele priorizava a sua fé e Deus primeiro. E ele continuava pregando isso. E quando por causa disso ele foi condenado, ele aceitou a morte. Mas em nenhum momento ele se dobrou. Ou o próprio Senhor Jesus, ou os apóstolos, se dobraram diante dessas autoridades humanas. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando aqui? Quase que desenhando para você? Por exemplo, a mulher que casou tem um marido ruim. Por causa disso, já que a Bíblia diz que o marido é autoridade sobre a mulher deve apanhar do marido? Ela pode ser morta pelo marido? É óbvio que não. Os pais são autoridades sobre os filhos. Mas o pai pode espancar, abusar do seu filho? É óbvio que não. A Bíblia não está dando essa autoridade. Voltando ao anticristo brasileiro, porque o Lula é um anticristo. Não é o anticristo do Apocalipse, mesmo porque ele não teria nem compostura, nem inteligência, nem sagacidade para chegar a esse nível de ser o anticristo do Apocalipse. Mas ele é um dos anticristos que haveriam de vir sobre a humanidade. E pelo que ele só o que ele já fez, não é o que ele vai fazer, mas o que ele já fez, ele já tem esse epiteto sobre a sua testa, com certeza, anticristo brasileiro. E o que ele vai fazer daqui para frente, se o que eu penso acontecer, o Brasil vai chorar muitas lágrimas de sangue. Mas deixa eu explicar para você entender melhor como é que eu faço isso. Primeiro, nós não estamos mais num regime imperialista, como era, embora o STF não... O STF faz coisa que o Supremo Tribunal Federal está fazendo coisas que está deixando os imperadores envergonhados, né? Se Nero conhecesse o Alexandre de Moraes, ele ia aprender muito com ele. Voltando à questão, nós estamos no Estado Democrático de Direito. A Constituição Federativa do Brasil dá a nós, cidadãos, cristãos e não cristãos, de nos posicionarmos sobre algumas coisas. Eu não sou obrigado, para respeitar a governança do Lula, a concordar com as atitudes criminosas, imperialistas, expansionistas, que ele possa trazer para o Brasil. Por exemplo, eu estou aqui com um livro que estou preparando um outro
sobre aborto. Estou aqui dando uma lida sobre o assunto, separando alguns textos para mostrar para você que nós vamos precisar conscientizar os irmãos, a igreja, sobre o perigo do aborto ser implantado no Brasil, que é uma tragédia, é um genocídio, é um infanticídio que o imperador Constantino conseguiu tirar da prática romana, sendo trazido de volta, porque na época de Constantino, quando uma criança nascia doente, eles matavam. Quando nascia uma menina primeiro, o pai enterrava a criança viva. Então esse infanticídio é cortado com o imperador Constantino. Isso ninguém fala dele, né? O pessoal que critica o Constantino, essas coisas excelentes que ele fez, ninguém fala. Voltando à questão aqui para o atual momento brasileiro, então o que nós temos que fazer? Combater esse tipo de coisa. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre o que a Bíblia fala sobre o aborto e contestando essa ideia governamental do Lula de promover o aborto no Brasil como algo à la vontade. Aborta quem quiser, quando quiser, no momento que quiser, do jeito que quiser. Então o feto virou uma coisa. O bebê virou qualquer objeto. Joga fora. Tira daí. Isso aí não significa nada, não é vida. Uma bactéria fora do planeta já seria vida extraterrestre. Mas aqui na Terra um feto é qualquer coisa, é um troço. Tira o troço daí. Então vocês estão entendendo? Nós vamos combater o marxismo, nós vamos combater o aborto, nós vamos combater as heresias trazidas pelo PT, implementadas por esse governo, mas a gente não vai pegar em arma, vai invadir lá o Congresso Nacional, a gente não vai fazer isso. Alguma expectativa que alguns evangélicos tinham era que o Exército Brasileiro invocasse, ou o próprio presidente, o artigo 142 da Constituição, que fala que o Exército, as Forças Armadas, têm o poder regulamentador, quando a ordem é extrapolada, de trazer a ordem de volta. Mas os militares não entenderam que o que aconteceu nesses últimos anos no Brasil seja uma desordem constitucional. Então, mas nosso caso aqui é outro. Nós aqui estamos tratando de ideias e doutrinas. Para nós o problema é a doutrina, não é nem o imperialismo em si. E nós vamos combater isso, embora a Bíblia também combate o imperialismo com muita força. Então, gente, é isso. A nós convém obedecer a Deus. Ou porque o Lula foi supostamente eleito, que a gente não sabe, não tem como saber, mas porque o Lula está governando, eu tenho que aceitar o aborto. Porque o Lula está governando, eu tenho que aceitar a teologia inclusiva. Porque o Lula está governando, eu tenho que aceitar a teologia liberal, que eles mesmos falaram que vão ensinar e pregar para os pastores. É óbvio que não. Nós não nos dobraremos diante das ideologias e heresias da esquerda. Como igreja, continuaremos e combateremos o bom combate da fé. Vamos também cobrar as nossas autoridades, os deputados que nós elegemos, os senadores que nós elegemos, serão cobrados. Porque nós temos uma pauta, e a nossa pauta é a bíblica, é a pauta cristã, para a glória de Deus. Tá bom, gente? Que Deus abençoe o Brasil, vamos continuar lutando e fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.